O intestino, nossa grande porta de entrada de doenças. O seu intestino, quando está ruim, ele se torna permeável e passa para dentro do corpo coisas que não eram para passar. E tudo que entra no seu corpo que não era para estar lá, o corpo reconhece aquilo como um corpo estranho. E corpo estranho gera inflamação, que é o grande problema de saúde, e produção de anticorpos, que é o que vai te levar a doenças autoimunes, que é o que vai te manter inflamado e pode aumentar risco cardiovascular. O famoso PCR ultrassensível de alta sensibilidade aumenta. Mas vamos lá, tem mais um probleminha. O intestino é o segundo cérebro. O intestino tem uma comunicação direta com o cérebro, ele produz 90% da serotonina. Então, às vezes, o seu intestino ruim está te deixando com a cabeça ruim. Você está deprimida por conta do seu intestino, que não produz serotonina. Tem mais. Sabe o Covid? Aquele Covid que matava, do pulmão e tudo mais, acabou. A cepa evoluiu. O vírus não quer mais matar o hospedeiro, porque senão ele morre junto. Então você não morre mais agudamente, mas o Covid não acabou. Nós vivemos uma era pós-Covid, uma era de inflamação, onde infarto, AVC, câncer, doenças autoimunes estão aumentando. Todas doenças estão aumentando, porque a causa de todas as doenças é a mesma, chama inflamação. Agora olha só, o Covid, ele fica alojado no intestino. Então eu vou te contar a minha história. Eu sou médico, eu tenho uma rotina há 20 anos de atividades físicas, sono excelente, tudo programado, eu uso de tudo na parte de manipulação, na parte de nutracêuticas, reposições hormonais. E aí, depois de ter todos os Covids, porque eu não vacinei para Covid, mas depois de ter todos os Covids, eu comecei a ter uma faringitezinha de repetição, e aquilo me incomodando. Fazia 20 anos que eu não ficava doente, tem mais de 20 anos que eu não faço febre, mais de 20 anos que eu não tomo antibiótico. Até a fase da medicina tinha amidalite de repetição, antibiótico, bezetacil, febre de 42 graus. Acabou isso, porque eu mudei tudo na minha vida. E aí eu tentando resolver isso e tô vendo que eu não consigo, aí eu parei para pensar que não é porque eu sou da área, porque eu faço tudo correto, que eu entendo tudo sobre Covid. Tem gente que só estuda Covid. Tem gente que parou de atender qualquer outra coisa e hoje cuida do Covid longo. Fiz uma videochamada com o Dr. Roberto Zeballos, que é referência, talvez o cara que mais entenda de Covid no Brasil. Fiz uma videochamada com Karine Petri, porque eu tenho acesso a esse pessoal que era da linha de frente do combate ao Covid. E aí entrei com um tratamento para Covid intestinal. Quem me passou isso foi o protocolo do Dr. Roberto Zeballos. E eu montei em cima do protocolo dele. Eu já usava um protocolo para tratar o intestino, pensando nas questões emocionais, pensando na porta de entrada. Eu agreguei o tratamento para Covid intestinal, acrescentei o que ele me passou do protocolo dele. Então hoje a gente tem um tratamento para o intestino que trata toda essa parte que eu já tratava e agora também o Covid intestinal, porque ele fica alojado lá, ele fica liberando partículas para dentro do seu organismo e essas partículas inflamatórias, as proteínas spike, elas vão em outros sítios, porque elas circulam dentro do seu corpo. E aí elas podem gerar, por exemplo, o que eu estava tendo, uma faringite de repetição, mas até aí é leve. Tem gente que está desenvolvendo doenças autoimunes graves, doenças que não existiam mais, estão voltando. Herpes zoster, agora todo mundo tem. Alopécia frontal fibrosante, as pessoas começaram a ter um negócio que ninguém nem sabia o que era, ninguém nem ouvia falar disso. Mas tem coisa pior. As pessoas estão tendo câncer, infarto, tudo está aumentando. Então tem que tratar esse intestino, o seu intestino tem que ser bom. Isso envolve mudanças alimentares, mas hoje a gente tem um protocolo de tratamento para o intestino e para o Covid intestinal. Eu vou te contar uma história top. Atendendo 2 pacientes obesos, um casal fazendo dieta, emagrecendo, melhorando tudo. De repente eu pergunto pro pai como é que ele tá, e ele falou, a ansiedade e estresse aumentou. Eu falei, como assim? Você acabou de perder 30 e poucos quilos. Você tá muito melhor do que antes. Ele falou, não, doutor, tem um motivo específico. Meu filho tá depressivo. Eu falei, seu filho tem quantos anos? 13. Imaginei, deve ser obeso, tá sofrendo bullying. Perguntei, não, ele é magro. Mas ele socializa bem, tem amigos? Não, muito, doutor. Inclusive, ele é esportista, faz futebol, natação, vôlei, tudo. Falei, deixa eu ver uma foto dele. Olhei a foto, menino de 13 anos, inteirão, bonitão. Falei, cara, tem alguma coisa errada. Vamos fazer o seguinte, vamos colher exames dele. Passei uma lista de exames, voltou o casal com a lista de exames. Então lembre-se, a queixa principal era depressão. Aí, voltaram com os exames hormonais ainda começando, uma produção hormonal, mas tudo dentro da normalidade, exames comuns, bons. De repente, um pré-diabetes, exames de pré-diabetes. Eu virei para a mãe, ele tem genética para diabetes? Sim, o avô é diabético, doutor. O avô é obeso? É um diabetes do tipo 3, do tipo 2, aliás? Uma pessoa que pela obesidade desenvolveu diabetes? Não, o avô é magro. Então tem um fator genético. Falei, como é que é o intestino dele? Não, o intestino é ruim, doutor. Inclusive eu tenho 3 filhos, ele é o único que tem um intestino ruim. Ele toma leite? Toma, doutor. Inclusive, quando ele era mais novo, a gente teve que tirar o leite de vaca porque ele tinha problemas com a proteína do leite de vaca. Eu falei, isso não cura. Então vamos lá. Ele tomava leite de vaca, teve um problema com as proteínas, não é nada de lactose, e aí ele teve que tirar o leite. Depois ele voltou de pouquinho o leite e o corpo foi adaptando. Significa que o corpo tá bem? Não, o corpo tá ruim. O corpo está se inflamando, só que o corpo está adaptando àquilo. Então ele sente menos as reações. E aí ele continua tomando leite. Vamos relacionar tudo isso agora? Seguinte, esse menino tem uma genética para diabetes. Esse diabetes
juvenil da infância, é um diabetes autoimune, onde seu corpo produz anticorpos, esses anticorpos vão lá e destroem parte do pâncreas, e esse menino vira diabético. Só que para a medicina integrativa, esses anticorpos formados, eles são formados contra a proteína do leite, para quem tem problema com leite, que não é todo mundo, mas muita gente tem problema com leite de vaca. E aí esses anticorpos na circulação, uma hora confundem as células do pâncreas, atacam o pâncreas, e aí vem o diabetes juvenil, diabetes desse pré-adolescente, da infância, aonde é autoimune, o pâncreas dele está começando a ser destruído. E para a medicina integrativa, o grande causador dessa produção de anticorpos é o leite de vaca, são as proteínas do leite de vaca. Doutor Adolfo, mas aonde entra tudo isso? Você já escutou falar que o intestino é o segundo cérebro? Então, olha a queixa que esse menino apareceu para mim. Depressão, porque 90% da serotonina é produzida no intestino e o intestino dele é ruim e começou a afetar o emocional. E ele está começando a desenvolver um diabetes do tipo 1 que não tem cura e que vai tirar a longevidade dele, vai viver provavelmente 30 anos a menos se ele tivesse o diagnóstico. Mas a gente pegou no começo. Eu tirei o leite, a mãe tirou o leite no mesmo dia, não precisei falar nada, eu só expliquei. Ela tirou o leite dele no mesmo dia. Entrei com um tratamento para mudança da alimentação e principalmente a formação nova dos probióticos da flora bacteriana. Desinflamamos o intestino tirando o fator causal, que era o leite. Ele parou de produzir anticorpos. Conclusão, em poucos dias, poucas semanas, o humor está ótimo, o intestino está funcionando e ele acaba de evitar de ter um diabetes do tipo 1. Intestino é a grande porta de entrada. Se você tem alguma doença autoimune, como o hipotiroidismo, uma psoríase, uma artrite, uma colite que você nem sabe, o seu intestino é ruim, você tem uma doença autoimune chamada colite e você nem faz ideia disso, você só acha que o seu intestino é ruim. Vamos entender algumas coisas. Existem alimentos que são inflamatórios para a maioria das pessoas, mas não são para todas. Lá atrás, quando eu comecei na medicina integrativa, tinha essa história de vamos tirar o leite e glúten de todo mundo. E sabe o que acontecia? A gente tirava o leite e glúten de todo mundo e a imensa maioria das pessoas melhorava demais. Quer ver uma coisa que sarava quase que em todas as pessoas? Enxaqueca. Porque enxaqueca é inflamatória e é um problema que tem um gatilho. E esse gatilho é sempre alimentar. Se você está inflamado e você come daquele gatilho que para você individualmente é ruim, você gera essa enxaqueca. Outro dado que você tem que saber é que quem tem uma doença autoimune, a tendência a ter outras é muito maior. Então você vai pegar uma pessoa que tem uma colite, que o intestino não é bom, que é a grande porta de entrada de doenças, aí ela desenvolveu o hipotiroidismo, aí ela não se cuida bem, ela não mudou a alimentação, ela não tirou os gatilhos da alimentação e ela começou a desenvolver uma artrite. Então é por isso que eu pego pessoas que já têm 3, 4 doenças autoimunes e na maioria das vezes descontroladas. Então entende uma coisa, é todo mundo que tem problema com leite ou com glúten? Não. Existem individualidades e já tem muitos anos que existe um exame que pega hipersensibilidades. É um tipo de alergia, porque é contra a proteína. Só que é uma alergia do tipo 3, não é aquela alergia do camarão. Porque se fosse aquela alergia do camarão, que você come, empola inteiro, você ia entender que nunca mais na vida você poderia tomar leite. Assim como você não pode comer camarão e você não come. É uma alergia do tipo 3, tardia, com efeitos menos pronunciados. Então você toma leite hoje, e amanhã à tarde você tem uma enxaqueca. E aí temos um problema. Primeiro, você não relaciona o leite com a enxaqueca, porque você já tinha tomado no dia anterior. Segundo, são sintomas um pouco mais tranquilos, não são sintomas de uma alergia do tipo 1 que a garganta fecha. Então você fala assim, posso continuar tomando leite. E terceiro, a maioria das vezes você não sabe quais são os seus problemas, você não sabe quais alimentos te fazem mal. Então vamos entender, existe um exame que pega 220 tipos de alimento e te fala quais são os alimentos que você produz anticorpos contra eles. E esse exame, ele é um grande exame, porque hoje a saúde é epigenética, é seu meio interno, é como é que você tá. E se você tem acesso a um exame desse, que não é caro, e é um exame que você vai fazer uma vez só na vida, que vai te dar quais os alimentos que são seus gatilhos, você entende que você pode evitar uma doença autoimune. E se você evitou uma doença autoimune, que é uma doença que não tinha cura, eu dei o exemplo num vídeo passado sobre um menino que eu peguei no começo, ele desenvolvendo um pré-diabetes, um menino de 13 anos, novo, bem fisicamente, faz atividade física, e estava em pré-diabetes. Por quê? Porque é um diabetes autoimune, aonde o intestino dele é ruim, e quando o intestino é ruim, ele se torna permeável, as coisas que não eram para passar para dentro do organismo passam, porque o intestino está permeável, o corpo não entende aquilo, porque aquilo não era para estar lá, e se aquilo não era para estar lá, é um corpo estranho. E o corpo estranho é atacado com anticorpos, inflamação e anticorpos. E aí esses anticorpos, eles ficam lá no seu organismo, circulando por até 6 meses em alta titulação, e aí eles podem confundir a célula da tireoide e atacar a tireoide, fazer um hipotiroidismo, ou do pâncreas, como nesse menino, fazendo um diabetes autoimune, um diabetes juvenil, um diabetes do tipo 1. Então, se você tem acesso, se você tem problemas inflamatórios, como ginecológicos, endometriose, miomas, síndrome ovário policístico, se você tem doenças autoimunes, como hipotiroidismo, psoríase, artrite, se você tem enxaqueca demais, faça o exame e descubra quais são seus gatilhos para você eliminar aquilo, você desinflamar, você não piorar do seu problema e não desenvolver outros.